bem com vocês? Eu sou a Andréia, este é o Resenhando com Gabi. Hoje a gente vai comentar o episódio 8 de 1000 estrelas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixe seu like neste vídeo. Bora pro vídeo, resenheiros! Lágrimas e mais lágrimas e mais lágrimas foi o que o episódio 8 nos deu, não é verdade? Choramos muito, eu chorei do começo ao fim no episódio, não teve como conter as lágrimas. Se você não chorou, você tem coração peludo, porque esse episódio fez todo mundo chorar sim. Mas antes que eu conte pra vocês o porquê que esse episódio nos fez chorar tanto, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio 8 de 1000 estrelas e principalmente se a sua suposição foi concretizada e o Tien é inocente e a gente tinha certeza disso, não é verdade? Então deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês e vamos falar desse episódio. No começo do episódio, a gente vê um pedacinho do passado, onde o Tien foi no túmulo da Thor deixar flores, e ele disse para ela que estava indo como professor voluntário e ia concluir os desejos que ela não terminou para realizar para ela. E ele saiu. Assim que ele saiu, o Pufá chegou para deixar flores para ela e ele estranhou ter flores frescas ali. Porque é difícil alguém levar flores para elas, além dele, sempre chega, ela tá morta, e tinha flores ali. E aí ele ficou olhando para o mesmo lado que o Tien saiu, estranhando, que mais um pouquinho que ele chega antes, ou o Tien fica mais um pouquinho ali, eles dois tinham se encontrado pela primeira vez. Já era, parece que a Thor trabalhando para unir os dois. Aí já volta para o momento atual em que o Pufá entra na casa do Tien, começa a revirar a casa, procurando algo da Thor, na verdade. E aí ele vai, procura, ele acha embaixo do colchão, que eu achei um lugar ridículo pro Tien esconder isso. Gente, quem é que vai colocar um diário que ninguém pode saber que ele tem debaixo do colchão? Ai, é óbvio que ele ia achar. E aí ele começa a ler e ele vê que algumas coisas, algumas atitudes que o Tien tinha, era porque ele tinha visto no livro e ele queria, no caderno, e ele queria fazer e saber como que era. Como quando ele fez os vegetais coloridos, quando ele chamava o Pufá de gigante verde. Então ele teve a certeza ali que isso veio da Thor. Parece que pra ele não era natural. Parece que o Tien estava meio que só copiando e não fazendo por vontade a história. E principalmente a questão de tipo, você me enganou, então você não gosta de mim. Na cabeça dele eu acho que foi isso que passou. E aí nesse momento o Tien começa a fazer o discurso dele para as pessoas. E ele vai falando que ele chegou ali não com o intuito de ser um bom professor, mas sim de concluir um sentimento inacabado, de alguém que fazia parte da aldeia e que não está mais entre eles. E que ele carrega esse peso nos ombros e ele achou que ele estando ali, concluindo esse sentimento por ela, por essa pessoa, ele aliviaria esse peso. Mas quanto mais as pessoas ali são boas com ele, mais gostam dele, mais pesado fica esse peso nos ombros dele. E aí o chefe já começou a estranhar, o pai do Long. E ele pega e fala assim que ele ficou muito doente, quase morreu, e que uma pessoa dali deu seu coração para ele. Mas quando ele vai concluir o que ele fala, o Pufá chega e fala assim: você disse que não conhecia a Thor, na frente de todo mundo. Que eu achei errado, ele tinha que chamar ele no canto e perguntar, conversasse com o rapaz direito. Aí ele falou assim, e mostra ele levanta o caderno da Thor, que tá com ele, e fala: você não conhecia a Thor, então o que você tá fazendo com o caderno dela? É aí que ele chega no ponto que ele ia falar. E ele diz que quando ele esteve doente e recebeu o coração, foi o coração da Thor. E que ela estava morta e ele era responsável pela morte dela. Que eu achei uma idiotice, eu falei isso no vídeo passado. Já pensou ele falar na frente de toda a aldeia que ele é o responsável pela morte dela, e aí chega no próximo episódio a gente descobre que ele não é o responsável? E foi o que aconteceu, porque ele não é o responsável pela morte da Thor. Aí ele sai, todo mundo começa a comentar, sabe? Aqueles buchichos entre eles ali. Você nos enganou, você mentiu pra gente. Por que você matou a Thor? Todo mundo começou a falar isso. E ele sai chorando muito, mas ele chora muito mesmo. E ninguém olha pra ele assim, tipo, não, a gente vai te ouvir. Não, todo mundo olha pra ele com um olhar de raiva. Inclusive o Long. Por quê? O Long, gente, teve gente que falou assim, ai, o Long não foi amigo do Tien, sendo que ele já sabia a verdade. O Long só sabia do transplante. O Long não sabia que ele se culpava pela morte da Thor. O Long não sabia essa parte do eu sou responsável pela morte dela. Então entendam isso, não é que o Long foi no embalo de todo mundo, não. E nem se fez de desentendido. O Long ficou bravo por causa disso, até porque ele vai explicar pro Tien que foi a Thor que incentivou ele a ir pra faculdade, que incentivou o pai dele a deixar ele ir pra faculdade.
Então ele tinha um carinho muito grande por ela. E aí ele descobriu que o amigo dele, que ele virou um amigão dele, foi responsável pela morte dela. Ele ficou muito chateado, porque ele não sabia disso. E o Tien vai embora. No outro dia ele vai dar aula e ele tá na escola e não chega nenhuma criança. E o Yodi, que tá evitando olhar pra ele, mas não consegue, porque o Yodi gosta do Tien, fala pra ele assim, Tien, é melhor você ir pra casa, porque ninguém vai vir na aula hoje. Ele pode ir, Yodi, eu vou ficar mais um pouco, eu vou sozinho depois. E na hora que o Yodi está saindo, a Miju chega, toda feliz, e fala que ela fugiu, porque a mãe dela e o pai dela não deixou ela e o irmão dela, o Aya, ir na aula por causa do dedo que ele falou. E aí ela fala que sentiu muita falta dele e fugiu pra ir ver ele. E ele fala que também sente falta dela e que o que ela quer aprender. Aí ela pede pra ele explicar o que é morte. Porque a mãe dela disse que ele foi a causa da morte da Thor. E ela quer saber o que é morte. E aí fica um clima estranho, assim, sabe? O Yodi olha pra ele, fica uma coisa meio, nossa, e agora? O que eu falo com a criança? Aí ele termina de falar com ela e sai andando na aldeia e passa bem no meio da aldeia, assim, onde eles fizeram tipo um memorial, uma árvore pra Thor. Colocam flores, tem uma foto, e ele vê, todo mundo vê ele e sai andando, não olha pra ele. E ele fica olhando aquela foto e ele chora muito, por causa que ele tá se sentindo culpado. E ele vai pra casa. E aí quando ele chega no pé da escada que vai dar na casa do Pufá, ele vê o Pufá lindo, maravilhoso lá, com a mala dele pronta pra botar ele pra fora. Ai, Pufá, que vontade de esganar ele nesse momento. Eu entendo, ele tá chateado, mas eu acho que ele deveria primeiro ter sentado e conversado com ele. Não já ter estourado de uma vez. O Nan até fala isso pra ele. E aí ele sobe as escadas e ele fala pra ele assim, que não tem mais necessidade dele ficar ali, porque os incendiários já foi preso e a escola já tá reconstruída, então não tem necessidade dele ficar ali. E ele entende o que ele tá falando, tipo, você tá me botando pra fora, eu entendi. Ele ainda fala, não precisa você me acompanhar até em casa. E o Pufá ainda tem a cara de pau de falar pra ele assim, que todos ali estão decepcionados com ele, que se ele precisar de mais alguma coisa, é pra ele perguntar pro Yodi e pro Heng. Não falar com ele, porque ele não quer nem olhar na cara dele. Ai, Pufá. E aí no final do episódio ele faz o que ele não queria. Tá até dando a vida pelo rapaz. Aí a hora que ele pega a bolsa pra sair, ele vira pra ele e fala assim, que ele não pode levar o caderno da Thor. Tudo que ele podia fazer por ela, ele já fez. Que na cabeça dele foi ele que matou a Thor. Aí ele entrega o caderno pro Pufá e ainda fala pra ele assim, se eu pudesse, eu devolveria o coração pra ela e traria ela de volta. E vai embora, chora horrores. E o Pufá fica olhando ele assim, segurando pra não chorar, e ele chorando. Ele desce, é uma cena tão dramática, gente. Ele desce as escadas chorando, com a bolsa, e aí você fica desolado, que daí você fica com dó, porque a gente gosta do Tien, não quer ver ele sofrendo. Ai, quer dar um abraço nele, mas não pode. É horrível ver ele indo embora. E ele vai pra casa dele, no escuro, senta, chora, abraça os joelhos dele e começa a chorar horrores. E, meu Deus, ele chorou de um jeito que não tem como você não chorar. Não tem como você não chorar de ouvir o choro do Tien. Ainda falei assim, que fora o Tien, que faz a gente chorar só de ouvir o choro dele, é o In lá de Tiro Miruragem, quando o Korn se mata na frente dele. Aquele garoto, quando ele chora, meu Deus do céu, faz você chorar a qualquer custo. Mesmo sem você querer, você vai chorar, tá? E aí ele fica lá desesperado, chorando muito. No outro dia, ele vai na aldeia e quando ele tá passando na plantação, as pessoas vão saindo, virando a cara pra ele e sai andando. Aí ele encontra o pai do Long, do lado de fora da casa, que ele tá procurando o Long e não achou. Aí ele pergunta do Long e o chefe fala pra ele assim que... O Kama, tá? O chefe Kama fala pra ele assim que o Long deve estar na plantação. Mas não tá. Aí ele entrega a camiseta do Long pro chefe entregar pra ele. E fala pra ele obrigado e vai embora. Aí o Long sai de dentro da casa, porque o Long tava se escondendo dele. E o chefe fala pra ele, devolve a camiseta pro Long e fala pro Long assim que as lagartas estão comendo as flores dele. Aí o Long pergunta, você quer que eu pegue o veneno pra matar elas? E o pai dele faz uma metáfora pra ele entender a situação que está acontecendo e conversar com o Tien. O pai dele diz assim que não. Por quê? Se ele matar as lagartas, elas não vão virar borboletas. E quando elas virarem borboletas, elas vão trazer pólen e ele terá flores mais lindas ainda. Então, às vezes, algo ruim tem que acontecer para que nasça algo lindo. No momento, o Long entende o que o pai dele está querendo dizer. Que às vezes o que aconteceu com a Thor foi para trazer o Tien até eles e ele fazer essa amizade bonita com o Tien. E todo mundo conhecer essa pessoa incrível que o Tien é. E fazer bem pro Tien também. Que o Tien estava precisando disso. Foi tipo assim, o que aconteceu com a Thor juntou o que o Tien estava precisando com o que eles necessitavam também.
Então fez essa junção perfeita. E aí o Long vai atrás do Tien. E ele chega, o Tien tá na cachoeira, e ele fala pra ele assim, por que que ele não contou tudo pra ele? E ele explica que ele não sabia como contar isso pra ele. E aí o Long fala pro Tien que ele quer saber o que aconteceu com a Thor naquela noite. E o Tien diz que não sabe por quê. Ele foi entrar no carro. E nesse momento, antes dele começar a contar, a gente vê o Pufá mandando os soldados dele vir fazer vigilância na floresta que tá tendo contrabando. Aí o Nan chega procurando o Tien. Porque ele ligou pro Pufá pra saber se o Tien tava lá. E ele disse que não, que ele tinha tocado o Tien, que ele nem conversou com ele. Aí o Nan foi lá. E ele foi procurar o Tien, não achou. Aí ele falou, cadê o Tien? Aí o Pufá estourado virou pra ele e falou assim, se você veio aqui pra falar sobre ele, perdeu o seu tempo, tá me fazendo perder o meu tempo. Aí o Nan virou pra ele e falou, e se eu te falar que o Tien não matou a Thor, você tem um tempo pra mim? Aí ele para assim e fala, como não? Se ele assumiu? Ele falou, não, e dá os papéis pra ele ver. E aí nesse momento a gente vê, é a hora que o Tien tá contando pro Long que ele foi entrar no carro sim, que é aquela cena que a gente vê. E ainda o Tu fala pra ele que ele não deveria ir, que ele tá com um pressentimento ruim, que ele não está bem. E ele dá a chave pro outro amigo dele, que é aquele amigo da onça, na verdade, né? Oh, meu Deus do céu. E ele que foi com o carro do Tien pra corrida. E aí ele foi pro banheiro e acabou desmaiando e foi levado pro hospital às pressas. Que foi a cena que a gente viu ele entrando no hospital. Eu ainda falei isso, gente, o Tien não atropelou a Thor porque ele desmaiou no cassino, eu falei isso. E o Nan fala pra ele assim, pro Pufá, que o Tien deu entrada no hospital 00:15, muito grave o estado dele, e que a Thor foi atropelada e morta à 1 da manhã. Então quase 1 hora depois o Tien não poderia estar dirigindo o carro porque ele estava entubado no hospital. Então não foi ele. E para tirar a dúvida, ele ligou para a tia da Thor. E a tia da Thor contou que era o amigo do Tien que estava dirigindo. E que o pai do amigo do Tien pagou uma grana preta para esconder essa história. Pagou para ela não levar a história adiante. Aí o Pufá entendeu. Ele falou, você entendeu porque eu falei que você é muito precipitado? Você deveria conversar com ele? Aí ele joga os papéis pro Nan e sai correndo para ir procurar o Tien. E aí a gente vê o Long fazer a mesma pergunta pro Tien. Por que que você não explicou isso? Por que que você fala que é sua culpa? E ele diz que ele deu a arma para que ele ferisse alguém. Então a culpa é dele, porque ele se sente culpado por ter dado o carro pro amigo dele. Só que o Tien tem que entender que se não fosse o carro dele com o amigo dele, seria outra pessoa que atropelaria a Thor. Por quê? A Thor foi muito irresponsável naquele momento. Eu sei que tem gente que gosta muito da Thor, vai falar que eu tô errada, mas foi. Gente, em nenhum momento na sua vida você derruba uma foto numa via movimentada, você entra, vai pra via, não olha pros lados, abaixa pra pegar a foto e fica abaixado olhando a foto numa via movimentada. Óbvio que você vai ser atropelado. Então a irresponsabilidade da Thor com o azar de ser o carro do Tien que pegou ela, porque foi no momento do racha. Mas o Tien se sente culpado por isso. E o Long fala pra ele que então ele não tem que se sentir culpado, mas ele diz que continua carregando essa culpa. E o Long fala pra ele assim que ele quer dar um soco na cara dele por ele não ter falado tudo. E fala pra ele assim, deixa eu te dar um soco. E ele fala, tá bom. Aí ele leva a mão pra dar um soco no Tien, mas ele não consegue. E ele fala, entenda como se eu já tivesse feito. Isso porque você não me contou toda a história. Mas é bem engraçado esse momento. Aí os dois dão risada. E o Long pergunta pro Tien o que ele vai fazer agora. Aí o Tien diz que ninguém na aldeia quer ele ali. Aí o Long já fica com medo, pergunta, você vai embora? Ele diz que não, ainda não, porque ele tem algo para terminar. E ele precisa ir no penhasco, lá do Pufadal, que eu acho que é assim que fala, fazer o pedido da Thor. E o Long pergunta pra ele assim, mas você sabe qual era o desejo dela? E ele diz que não, mas que ele vai desejar que o desejo dela se realize. É só o que ele pode fazer e esperar que se realize. Aí o Long fala, é melhor. Aí ele diz pro Long se ele leva ele lá no penhasco. E o Long diz que leva. Ele fala quando? Ele fala agora. Ele, agora? Já vai escurecer, eu preciso ir agora. Aí o Long fala pra ele esperar ele ali, que ele vai buscar uma lanterna. E ele vai na casa dele pegar uma lanterna. E nesse tempo a gente vê o Pufá indo na casa do Tien procurar ele, não acha. Vai na escola, não acha. Aí ele volta pro Tien. E o Tien vê aqueles 2 aldeões que no episódio 6 tava falando pra todo mundo que a trilha
da Ghost Hill, a trilha Ghost Hill, o fantasma seguiu eles, que ficou atormentando eles. Mentira, eles inventam isso para as pessoas não ir lá e descobrir que eles guardam os contrabandos deles ali. E aí o Tien vê eles passando e falando sobre a mercadoria e segue os dois. E o Long encontra ele e os dois vai seguindo eles. E o Puffá vai na cachoeira procurar o Tien e não acha também. Aí ele vai na casa do chefe Kamar e chama ele. Aí ele fala se ele viu o Tien. Ele diz que viu o Tien de manhã e não viu mais o resto do dia. E ele ainda fala, estranho, o Long também sumiu. Eu não vejo ele o dia inteiro. Onde será que ele está? Senão ele poderia te ajudar a procurar o Tien. Só que os dois estão juntos. Aí mostra os dois vendo os contrabandistas junto com o senhor Sadika. Lembra o senhor Sadika que disse que tinha fugido? De nada. Tá lá olhando a mercadoria que ele vai vender. E o Long fala pro Tien que eles deviam voltar e chamar o Puffá. Só que o Tien disse que se até eles voltar e trazer o Puffá até ali, eles já vão ter ido embora com a mercadoria. Também acho que é longe. Mas ele pega o celular do Long e vai tirar uma foto. Só que o Tien é tão burro, às vezes, que ele vai tirar uma foto no meio de uma floresta, à noite, com o flash ligado. A gente sabe que precisa do flash, mas o bandido tá ali. Como é que você vai pôr um flash na cara do bandido pra ele te ver? Foi o que aconteceu. O senhor Sadika viu o flash e mandou os capangas catar eles. Eles dois começaram a correr, se esconderam atrás de uma árvore. O Tien falou pro Long ir para um lado, que ele ia pro outro para despistar eles. E ele levar o celular pro Puffá. E ele disse que não ia deixar ele sozinho. Ele fala, eu sei. Por isso, ele pega a lanterna e sai correndo sozinho pro outro lado. E aí o Long não tem o que fazer. Ele corre pra aldeia para tentar achar o Puffá. E nesse momento, o Tien continua correndo. O cara pega ele dá de cara com um dos bandidos. E os capanga batem nele e leva ele pro senhor Sadika. Aí chega lá, o Sadika fala assim, ai, Tien, você é o professor apaixonado? Aí ele fala pra ele assim, o que ele tá querendo, o que ele pensa em fazer. Aí o Sadika fala pra ele entregar o celular pra ele, que ele tirou a foto. E ele diz que não tem celular nenhum. Aí ele, tem sim, me entrega. Ele, não tem, deve ter caído na hora que eu tava correndo, tá perdido por aí. Aí o Sadika fala, então se você não tem celular, não me tem serventia pra nada, pode dar fim nele. Aí o Tien tenta negociar com ele, fala que o pai dele é ministro dos recursos naturais, poderoso, se ele dar fim nele, o pai dele vai saber. E vai dar um problema pro Sadika. Ele diz que não tá nem aí com o pai dele. O pai dele nem vai saber que ele morreu. E continua mandando os caras matar ele. Só que a hora que o rapaz vai atirar no Tien, Puffá aparece e começa a atirar também. E aí vira um tiroteio correndo e todo mundo corre à noite. E aquela muvuca na cena. E a gente só vê o momento que o Tien sai correndo. Um dos capanga vai atrás dele, tenta atirar nele. Ele cai no chão, o cara vai atirar nele, o Puffá chega e bate no rapaz, o rapaz cai. Aí o Puffá vai correr com o Tien e o homem vai atirar no Tien. O Puffá entrou na frente e o tiro pega no Puffá. E aí você me pergunta se ele morreu, eu não posso te dizer porque eu não sei. Espero que não. Acho que não. Tô na esperança que não. O Tien começa a entrar em desespero, tentando ajudar o Puffá. O Hank vem, atira no rapaz que atirou neles, pra ele não atirar também no Tien. E ele tenta ajudar o Tien a estancar o sangue, a socorrer. E o Puffá vai tendo flashes da história dele com o Tien, desde quando eles dois se encontrou, tudo, vai passando os pedacinhos deles dois. E aí o Tien fica desesperado e o episódio acaba ali. Só que a gente vê um trechinho antes de dar o fim do episódio mesmo, que é do pai do Tien recebendo uma ligação misteriosa no meio da noite. E ele pergunta, ele está bem? Aí ele fala assim, a pessoa que fala pra tá no telefone fala pra ele que ele tá. Ele fala, meu filho está bem? E a pessoa fala, tá. Aí ele fala, eu já estou indo pra aí. Amanhã cedo eu já estou aí. E eu não sei com quem ele estava falando. Se era com o Nan, se era com seja lá quem. Eu espero que ele não tenha nada a ver com o contrabando do Sadika. Ai, pelo amor de Deus, não tem nem sociedade com esse homem. Sinceramente, eu espero isso, tá? E aí a gente vê outro trechinho que era pra estar no meio do episódio, lá no episódio 7. Quando o Puffá vai levar o Tien pra ver que a escola tá reformada, ele fala pra ele que ele poderia ficar morando ali com ele. É mais perto da escola, é mais perto pra ele ter contato com as crianças. E as crianças iam ficar felizes. Aí ele, e por que eu deveria ficar aqui? Você quer que eu fique? Aí ele, não, é que ficaria mais fácil pra você. Eu não perguntei isso, perguntei se você quer que eu fique. Aí ele dá uma respirada e fala, eu quero que você fique. Quando ele vê que ele falou isso e rolou um crime entre os dois ali de romance, ele dá uma disfarçada e fala, é porque é bom ter alguém em casa quando a gente chega pra fazer massagem. Ele tenta fazer brincadeira, mas o Tien dá um sorrisinho pra ele, tipo, entendi o que você quis dizer, não precisa ficar com vergonha.
E eles dois ficam bem ali, ele coloca a venda no Tien, até um pedaço dele colocando a venda nele, pra levar ele pra ver que a escola tá reformada. Aí acabou o episódio e a gente vê o trailer do que vai acontecer no próximo episódio. E nesse trailer a gente vê que o Tien tá com o Pufá no hospital. Por isso que eu disse pra vocês, eu não sei se ele morreu ou não. Só vê o braço do Pufá, ele deitado na cama e o Tien falando obrigado, chefe. Aí a gente vê o Tien na cena que me perguntaram muito sobre isso, se o Pufá morreu porque o Tien tava contando estrelas sozinho. Eu não sei se ele morreu, gente, eu espero que não. Mas sim, nesse episódio agora de sexta-feira a gente vai ver que o Tien vai contar as 1000 estrelas sozinho. Não sei se o Pufá aparece no meio do momento ali que ele tá contando as estrelas, mas ele vai sozinho. E aí mostra vários momentos de que todos os aldeões a gente já viu que vai tratar ele bem, que vai aceitar ele muito bem e vai ficar bem com ele. Então esses aldeões ficam todos de boa com ele novamente, que entende que não foi culpa dele. E aí tem um momento em que o chefe Kamal, o pai do Long, fala pra ele que o mais difícil não é pedir desculpa, o mais difícil é se perdoar. Ele tem que se perdoar de uma culpa que não é dele. E eu concordo com ele. Acho sim que ele tem motivo dele estar chateado, dele estar culpado, porque o carro era dele. A corrida, quem chamou o cara pro racha foi ele. Mas eu ainda acho que ele não tem que carregar essa culpa, porque o amigo dele estava dirigindo, o amigo dele estava lá, o amigo dele poderia ter prestado atenção, não, sei lá, dado um jeito de frear ou desviar, não me importa. E a Thor também deveria ter prestado atenção que ela estava numa via movimentada. Vocês entenderam? Isso não me entra na cabeça. Que pessoa que vai abaixar numa via, vai ficar abaixada olhando, admirando uma foto no meio de uma via movimentada à noite? Óbvio que ela ia ser atropelada. Então, não acho que o Tien tem culpa de nada ali. Fiquei felicíssima da minha suposição ser concretizada e minha esperança firmada de que ele não era o responsável pelo acidente dela, pela morte da Thor. Então eu tô feliz com isso. E eu chorei demais com esse episódio, eu já falei pra vocês, chorei do começo ao fim. Acho sim que o Pufá se precipitou muito em mandar ele embora e não sentar e conversar com ele, como o Nan falou. E falando do Nan, gente, que amigo incrível que é o Nan. Eu falei dele no vídeo dos melhores amigos, eu vou deixar nos cards pra você ir lá dar uma olhada. E lá eu falei sobre isso, eu disse que quando a história viesse à tona, que eu achava, não, eu tinha certeza que o Nan, e eu achei até que o Tu ia estar ajudando, mas o Tu não estava, que o Nan faria o Pufá ter uma luz de clareza na cabeça dele, né? E parar pra entender a história. Eu falei isso, que eu achava que o Nan seria responsável por fazer o Pufá entender as coisas com mais clareza e perdoar e conversar com o Tien. Eu falei isso. Mas graças a Deus ele foi esperto, ele foi lá e descobriu que não foi culpa do Tien e esfregou a cara do Pufá no asfalto às vezes, tá? Ele fez isso porque quando ele fala pra ele assim, você é muito precipitado. Eu disse pra você conversar com ele, não pra você mandar ele embora. Você deveria ter conversado com ele pra saber a história primeiro. Pra mim, ele deu uma lição nele ali, pegou ele e fez, toma, aprende a conversar primeiro. Então eu gosto do Nan, eu acho que ele tá, o Nanon nessa série, ele tá incrível, gente. Olha, fazia tempo que eu não via ele, porque eu lembro do Nanon lá em Sotos. Depois eu vi ele fazer participações, não um personagem fixo, do começo ao fim na série. E eu gosto desse ator, eu acho que o Nanon é muito carismático. Ele trabalha muito bem, ele tá muito bem no grupo. Eu acho que esse elenco todo tem uma química muito boa, tanto nos amigos quanto no casal principal. Então eu acho bonita essa série por causa disso. É um clima muito natural, muito cotidiano deles mesmo ali, não parece que é só a série. E eu quero saber de vocês, se você também gostou do que aconteceu nesse episódio 8. Então deixa aqui nos comentários se você gostou do episódio 8 de 1000 estrelas. E se você também tinha certeza de que o Tien não era responsável pela morte da Thor, coloca aqui nos comentários pra mim que eu vou responder vocês. E eu vou deixar o link para que vocês possam assistir o episódio aqui na descrição. Então é só você clicar e lá assistir o episódio se você ainda não assistiu. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixe seu like neste vídeo. Mas deixe o like mesmo, que assim eu sei que vocês gostam dos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.